Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é dia 22 de julho, estamos com esse livro especial, Dias Mais Sábios. Esse livro é especial porque ele traz palavra de sabedoria para nós todos os dias do ano, um provérbio a cada dia, para fazer os nossos dias verdadeiramente mais felizes e mais sábios, desde que a gente aplique o Espírito, para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender aquilo que Ele quer revelar para cada um de nós, aquilo que é prático para o nosso viver, aquilo que vai nos conduzir a ser mais íntimos dEle, mais longe das coisas que podem nos atrapalhar, que o inimigo pode usar para nos enganar. Senhor Jesus, o importante é sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele quer transmitir para nós. Ele sempre vai nos direcionar para aquilo que é a vontade dEle. Que o Senhor Jesus Ele nos abençoe, abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Agora vamos ver qual que é a palavra que o Senhor tem para nós hoje, nesse dia 22 de julho. O provérbio de hoje, Provérbios capítulo 19, versículo 25. Senhor Jesus, quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá a prudência. Repreende o sábio e crescerá em conhecimento. Ó Senhor Jesus, título de hoje, aprender com exemplos do passado. Ó Senhor Jesus, uma pessoa medíocre erra e jamais aprende. Alguém inteligente aprende com seus próprios erros, mas um sábio aprende com os erros dos outros, ou seja, ele não precisa errar para aprender. Na carta aos Coríntios, Paulo descreve a punição recebida pelo povo de Israel no deserto, que cobiçou coisas más. Eles praticaram imoralidade e caíram, num só dia, 23.000. Ele ainda insta para não murmurarmos como alguns deles murmuraram, tendo sido destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram, continua Paulo, como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros sobre quem o fim dos tempos tem chegado. Ó Senhor Jesus, os filhos de Israel estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, foram batizados na nuvem e no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Observando os erros deles, podemos aprender a prudência para crescermos em conhecimento. Por meio do batismo, morremos para o mundo, e o mundo morreu para nós. Agora vivemos em novidade de vida, não mais no ambiente de pecado e da lascívia, mas na vida da igreja, como nosso novo ecossistema. Nesse ambiente comemos a palavra como o manjar espiritual e bebemos da mesma fonte espiritual que nos segue, a qual é o Espírito. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Tem uma frase que fala que aquele que não entende bem as coisas do passado não vai ter um bom futuro. Senhor Jesus. Então a gente precisa aprender com os erros nossos do passado, mas também, como ele tocou aqui, uma pessoa que é medíocre, ela erra, não aprende nada, continua cometendo os mesmos erros. Uma pessoa inteligente, ela aprende com seus erros, mas uma pessoa sábia, ela observa tudo e aprende com os erros dos outros. Ao invés de você julgar, se coloca no lugar da pessoa, e se fosse eu, Senhor Jesus. Então você pode ver uma situação ali e, opa, isso é exemplo para mim. Não preciso cair no mesmo erro, Senhor Jesus. Se você olha para frente, você vê ali na frente uma pessoa cair num buraco, se você cair no mesmo buraco é burrice, Então você precisa olhar para a situação, aprender a desviar do buraco, e também ajudar o outro a sair do buraco, Senhor Jesus. Então a gente precisa aprender com os erros dos outros, Às vezes a gente olha, aponta o erro e não presta atenção, daqui a pouco cai no mesmo erro, no mesmo buraco. Senhor Jesus, a gente fica andando por aí, de qualquer jeito, sem visão. Eu lembro, acho que todo mundo que acompanha aí a internet deve ter visto, já várias vezes, já virou até meme, Senhor Jesus, é um cara com uma moto, uma mulher na garupa, e ele vai andando no meio da enchente ali, vai pra cá, vai pra lá, daqui a pouco ele vai, só vê ele caindo, ele passou com uma moto num buraco, caiu com a moto no buraco. Ele, a mulher, a moto, tudo. Porque estava andando num lugar onde ele não tinha visão, não tinha como ele ver se tinha um buraco ali ou não. Por que estava andando por ali? Deveria ter sido mais prudente, não passar ali. Senhor Jesus.
né? E às vezes acontece isso, né? A gente às vezes não tem uma boa visão do lugar onde a gente está pisando, a gente vai andando de qualquer jeito, né? E a gente acaba caindo, né, nas situações. Mas a gente, né, não só a gente tem que aprender, né, com os erros que a gente comete, mas também aprender a ver os outros, né? Então a Bíblia está aqui para nosso exemplo, né, Senhor Jesus, para nossa advertência, né? O fim dos tempos está chegando, né? As coisas têm se intensificado, né? E a gente vê que muitas coisas hoje estão, né, a moda vai indo e voltando, né? Coisas do passado, né, aconteciam antigamente, estão voltando, porque as pessoas deixaram de atentar para isso, né? Ó Senhor Jesus. Mas a gente precisa aprender, né? Aqui, como o provérbio fala, né? Quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá a prudência. E quando você, né, se você é uma pessoa simples, você vai olhar e falar assim, opa, ó, aquele ali se deu mal porque, né, era um escarnecedor, ficava falando mal disso, mal daquilo, olha lá, olha no que deu. Então, ó, toma cuidado tem que tomar cuidado com a minha boca, né? O que eu estou falando, o que eu estou pensando, né, Senhor Jesus, para eu não seguir o mesmo caminho, precisa aprender a ser mais prudente, né? Repreende ao sábio e crescerá em conhecimento. Uma pessoa sábia, quando ela é repreendida, ela vê, opa, estou aprendendo algo, né, Senhor Jesus. Né, às vezes tem pessoas que acham que já sabem tudo, né, não aceitam, né, a opinião, não aceitam que você fale nada, assim, não, isso eu já sei. Essa aí é uma pessoa que não é sábia e muito menos inteligente. A pessoa que é inteligente, ela sempre procura ouvir, ela sempre está procurando melhorar, ela nunca está satisfeita, né, naquilo ali que ela já alcançou, ela sempre vê que, poxa, eu posso melhorar, né, Senhor Jesus. Né, os atletas aí de grande desempenho, né, a gente vê aí, né, atleta, poxa, bateu o recorde mundial, aí você vê, chega na próxima prova, ele bate de novo. Por quê? Porque ele não parou de treinar, ele não parou de buscar melhorar. Né? Não foi só aquele dia que ele deu aquela sorte e conseguiu ali melhorar, sei lá, 0,1 segundo. Não, é porque ele treinou, esse resultado da aplicação dele, né? De treinos intensos, né? De se aplicar, né? A hora certa para dormir, uma comida certa para comer, né? Senhor Jesus, né? A hora certa de descanso, lugar para ir, né? Horários de treino, tudo isso, né? Então a pessoa precisa se dedicar. Então, né, ser sábio também é isso, né? Você aprender, né, com as situações ao seu redor, né, ver a palavra de Deus, ver a mão de Deus nas coisas, ver o exemplo que o Senhor está nos dando. Então a gente precisa aprender, né, a olhar as coisas, né, principalmente a palavra. Não pode ser uma mera história para nós, mas que a gente possa tirar lições de vida, né, ver ali o que aconteceu com pessoas que valorizaram a palavra de Deus, pessoas que não valorizaram, pessoas que receberam coisas de Deus e valorizaram, pessoas que receberam coisas de Deus e não valorizaram. Né, aqueles que não tinham direito, né, a nada de Deus, mas mesmo assim conquistaram isso por causa de postura, por causa de fé. Né, quantas pessoas que não eram no povo de Deus, mas o Senhor pôde usar. Né, Senhor Jesus. É só a gente começar a tentar um pouco na palavra, e a palavra está aí para nos dar, né, exemplos. Né, principalmente, como eu estou aqui na questão da murmuração, a gente qualquer coisinha já está murmurando, né, já está reclamando das coisas. Né, Senhor Jesus, precisa aprender a ser mais grato, né, pelas coisas que Deus tem entregue para nós. Né? E tem exemplo aqui também, né? Os filhos de Israel estiveram sobre a mesma nuvem, passaram pelo mesmo mar, foram batizados nessa nuvem no mar, né? Comeram do mesmo manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, mas Deus não se agradou da maioria deles. Né? Senhor Jesus, então, né, haviam pessoas que estavam ali, né, vivendo no mesmo lugar, né, recebendo as mesmas coisas, mas tiveram uma atitude diferente, que agradou a Deus, né? A maioria, né, viveu, recebendo as coisas de Deus, viveu de qualquer jeito. Mas teve ali um povo, né, teve uma parcela do povo ali da qual Deus se agradou. Então a questão não é como a gente está conduzindo o nosso viver, se os outros estão aprovando. A questão é, Deus está aprovando? Eu tenho ido diante do Senhor, né, para ver se Ele tem aprovado isso. Isso é aprender com as coisas do passado. A gente vê, né, ali servos de Deus que estavam sempre na sua presença, e hoje não é diferente. A gente precisa aprender a ir na presença de Deus, não tomar a palavra como um mero assunto. A gente precisa ser esse de quem Deus se agrada. A gente não pode estar no meio da maioria. Né? Ah, todo mundo está fazendo, deixa ele lá, ele está no meio da maioria que não está agradando a Deus. Mas eu preciso ser aquele que busca a vontade de Deus. Né? A maioria está fazendo o quê? Busca na própria vontade, levando a palavra, levando a questão de qualquer jeito. Mas eu não posso estar nessa maioria. Né, Senhor Jesus, eu preciso estar na formação do filho varão, né, a parte mais forte da igreja. Né, Senhor Jesus, o filho varão ele é gerado dentro da igreja, a gente precisa atentar para essa palavra. A palavra fala da volta do Senhor,
né? Então todo mundo está recebendo a mesma condição, todo mundo está recebendo a mesma nuvem, né? Passando pelo mesmo mar, batizados na nuvem e no mar, recebendo um manjar espiritual, recebendo uma água espiritual, mas a questão é, Deus está se agradando? Né? Então é isso que a gente precisa aprender diante do Senhor, né? Senhor, eu quero então viver no qual o Senhor se agrada, eu quero ter uma atitude diferente, eu quero buscar a sua vontade. Não quero ficar somente no meio da multidão, recebendo só os benefícios e não me importar com a sua vontade. Ó Senhor Jesus, é isso que é aprender, né, com os exemplos, com as coisas do passado, é perceber, né, aonde estavam ali os vencedores. Em cada era houve, né, os vencedores. Deus sempre separou um homem, né, em cada era ali para poder levar a sua palavra. E hoje o Senhor faz isso hoje por meio da igreja, e hoje é por meio da onde? É do Espírito. Né? A igreja é uma esfera espiritual. Eu posso estar no meio de uma multidão adorando o Senhor e eu estar longe. Está completamente, né, em outro lugar. Só o corpo está ali, mas a cabeça, né, a mente está em outro lugar. Né? E o Senhor ele se preocupa, né? O que a gente tem feito com o nosso corpo? Se o nosso corpo está ali de fato ali, voltado para as coisas de Deus, para servir a Deus. Ó Senhor Jesus, né? Então a igreja está nos dando um novo ambiente onde a gente pode comer a palavra, né, com um manjar espiritual, beber, né, de uma fonte espiritual. Essa fonte tem nos seguido, né, tem estado conosco, né, em todo lugar. Então por meio do Espírito, né, o Senhor tem providenciado para nós viver espiritual. Mas a questão é a gente aproveitar. É o quanto que nós temos aproveitado disso tudo. O quanto nós temos buscado a vontade de Deus. Né? O quanto nós temos buscado a aprovação de Deus. Né? E não viver de acordo com as nossas próprias regrinhas, nossas próprias coisas, não, nosso próprio jeito, nossa própria maneira. Né? Senhor Jesus, a gente precisa se voltar para Deus. Né? O homem ele é egocêntrico, né? Ele é voltado para si mesmo, né? Para a sua própria necessidade, seu próprio desejo. Mas hoje nós precisamos ser cristocêntricos. A gente precisa aprender a se voltar para o Senhor, se voltar para Cristo, né? O ungido de Deus, né? Aquele que quer fazer a vontade de Deus em nós, né? E isso sempre vai nos beneficiar. Como tocou aqui, né? Não basta só você ser inteligente, mas você precisa aprender a ser sábio, né? Senhor Jesus, quando acontece uma situação, acontece uma repreensão, você cresce em conhecimento, você cresce na aprovação de Deus, no coração de Deus. Então vamos buscar, né, ser mais íntimo de Deus e conhecer aquilo que está no seu coração, né, Senhor Jesus. Para isso Ele nos deu o Espírito, Ele espera isso de nós, mas requer uma escolha nossa diária. Eu preciso escolher fazer a vontade dEle. Ó Senhor Jesus, né, tudo aquilo que vai nos conduzir, né, à sua vontade, ao seu desejo, Ele já dispensou para nós. Mas agora uma questão nossa, né, de ir diante dEle, né, de buscar a sua vontade, né, de buscar estar diante dEle, de aprender, né, com os exemplos do passado, né, mas aprender também, né, a aplicar, né, tudo isso no nosso dia de hoje. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.